Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. A ceia, ela foi instaurada, irmãos, para que se entendesse a unidade. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ceia, ele fala justamente no sentido de revelar a unidade, de revelar que de muitos, né, muitos ali, todos participaram de um só pão. Nós viemos de um pão só. A Bíblia mostra todo o tempo, né, que Deus não está fazendo essa separação, né? Todo o tempo, irmão. Desde lá do começo, quando ele falou para Noé, põe a tua família na arca, se ele fizesse separação, ele falava, pega da sua família só aqueles que creem em mim, o restante você deixa. Ele falou, não, a tua família, era todos. Exato. Mas a Santa Ceia, ela deve ser tomada? A gente tem que participar? Ou enfim, não há necessidade? Irmão, qual que é a função? Qual que é a função dessa escrita aqui, dessa porção? Era comer ou era entender que nós fazemos parte de um único pão? Sim. Ele estava mandando para o pessoal comer ou ele estava ensinando que nós fazemos parte de um único pão? Somos uma unidade só. É o que representa. Exatamente. Ele não está mandando que se coma o pão e beba-se o vinho. Ele está explicando. Na hora da ceia, ele explicou usando a materialidade que ele tinha. Quando ele estava no poço de Jacó, ele falou: olha, a água que jorra para a vida eterna. Quando ele estava no jardim do Éden, era a árvore da vida. Quando ele estava multiplicando os pães no deserto, ele disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus, ele usava o que ele tinha de materialidade ali na hora. O que ele tinha de matéria, ele usava isso como simbolismo, porque isso refletiria muito aquilo que ele estava querendo ensinar. Então era a forma pedagógica dele ensinar. Então não importa a matéria, tá, irmão? Não é a materialidade que importa, é o significado disso. Ele usou diferentes matérias para falar a mesma coisa espiritual. Exatamente, irmã Cileira. Agora você explicou tudo. Ele usou várias passagens, várias matérias para falar a mesma coisa espiritual. Tentando fazer que o povo entendesse. No início da leitura, salvo erro, o irmão falou sobre idolatria. Sim. Então, mas o que significa aí, no caso, essa idolatria? Que eu não estou nem lembrado como é que é o verso, mas foi bem difícil, né? É o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, o versículo 14, que fala assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria, está dizendo. O que é idolatria, irmãos? É você criar um ídolo falso. Um ídolo que não é. E você idolatrar aquilo ali. Por exemplo, aqui é dito assim, olha, falo como a criteriosa, julgai vós mesmos o que digo. Então, o que ele está querendo dizer? O que é idolatria aqui? São os criteriosos. As pessoas, elas estão se idolatrando. Por exemplo, quando eu, na religião, falo, eu sou salvo, e o Serginho, que não participa da ceia, vai para o inferno. Eu estou na idolatria. Eu estou achando que eu sou melhor do que o... Então eu tenho um ídolo, eu sou o meu ídolo. Entendeu, irmão Serginho? Então, enquanto as outras coisas não tem nada a ver que eles ensinam para nós, então, né? Isso que seria idolatria, né? Isso é idolatria. É você criar uma imagem. Né? Você já está excluindo quem também faz parte da unidade. Já é idolatria. Né? Já é idolatria, Isso, né? com certeza. Se achar que é melhor que alguém, né? Por exemplo, quando é discutido assim, olha, o Pedro foi salvo e o Judas não foi salvo. Você está idolatrando quem? O Pedro. O Pedro. Entendeu? Está menosprezando o Judas. Porque tanto o Pedro como o Judas, eles fazem parte do mesmo pão. Eles saíram do mesmo pão.
Entendeu? Entendeu? Fala, irmã Cileide. Que completando aí da idolatria que o Sérgio ainda pergunta, a Santa Ceia mesmo que eles criaram é um ritual de idolatria, porque Jesus falou sobre a Santa Ceia, participar é para todo mundo do mesmo pão. Já pegaram e criaram um ritual de idolatria. É sobre isso que Jesus está falando. Tudo, Jesus ensinava uma coisa, o ser humano já pegava aquilo, criava ritual, e fazia idolatria, divisão. Onde Jesus ia ensinar que era para multiplicar, eles pegavam, criavam um ritual de divisão. Então, o ser humano dá muito trabalho. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Onde tiver divisão, onde tiver subtração e onde tiver adição, não tem Deus. Não tem Deus. Olha, eu estou falando isso, é 100% de certeza. Dividiu, não tem Deus. Por exemplo, a igreja, ela divide, não divide? Entre o santo e o não santo. Isso não é de Deus, não provém de Deus, entendeu? Entre salvos e não salvos, não vem de Deus. Entre judeus e gregos, não vem de Deus. Entre gentios e entre hebreus, isso não dividiu, não é de Deus. Tudo que se divide não é de Deus. Deus, ele multiplica. Desde o princípio é multiplicação. Então, houve multiplicação? Houve. Então, aí você já fica atento, porque aí pode ser de Deus, porque está tendo multiplicação. Agora, teve divisão? Certeza que não é de Deus. Dividiu? Não é Deus que dividiu. Então, a Bíblia mostrou muitas divisões na sua história, e nenhuma dessa divisão foi Deus que fez. Isso é o homem que faz. Entendeu? Na sua idolatria, ele divide. Ele coloca entre um e o outro. Ele compara entre um e o outro, e ele firma ali a sua posição entre um e o outro, entre certo e errado. Por que o certo e o errado não provém de Deus, irmãos? Porque divide, entendeu? Divide entre certo e entre errado. Então não vem de Deus. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a destruição da humanidade? Porque ela divide, não vem de Deus. Então dividiu, não vem de Deus. Dividiu entre certo e errado, entre bem e mal, não vem de Deus. Entendeu? Porque Deus, ele é a vida, e a vida não pode ser fragmentada. Não pode ser dividido a vida. Irmão Arlindo. Oi. Se fosse Jesus numa igreja, vamos supor, tem igreja já, um templo lá, todo mundo reunido, Jesus lá, ele ia botar uma mesa bem grande, multiplicar os pães, o suco, e da Santa Ceia ia falar, todo mundo pode participar, todo mundo faz parte. Ele não ia dividir. Quem não tem pecado, vem. Quem tem pecado, não vem. Jamais. Jamais. Isso aí é verdade, irmã. Eu fico imaginando Jesus participando da Santa Ceia nas igrejas. Ia ser muito diferente, né? Todo mundo, né? Ia chamar até os mendigos lá na rua. Vem comer aqui, ó, participar. Exatamente. Todo mundo. É justamente isso que a humanidade precisa entender, que ele veio para poder reconciliar o mundo com Deus. E tem muitos que não entendem isso até hoje, irmãos. Não conseguem captar, entender essas coisas. Reconciliar o mundo com Deus. Como que eu posso pregar para uma pessoa, vamos colocar assim, uma transformação de vida, se eu não mostrar para ela como Deus é? Se eu ficar imputando para ela o que ela deve fazer de certo e o que ela deve fazer de errado, essa pessoa não vai ser transformada. Ela pode até por um tempo tentar fazer o que é certo, mas ela vai ser infeliz, ela vai ser escrava do certo, ela vai ser uma inimiga do errado ali forçadamente, porque na verdade muitas vezes ela quer fazer o que está errado, entendeu? Isso eu estou falando segundo o entendimento da massa humana. Então Deus não tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. O dia que vocês conhecerem o bem e o mal, vocês vão dividir entre bem e o mal, e aí então estão longe de Deus. Então o dia que se conhecer o bem e o mal, o Caim vai e mata o Abel.
Quem o irmão conhece fora desse grupo que nós estamos aqui, que tem esse entendimento de fazer essa leitura assim? Você conhece mais alguém, irmão Arlindo? Conheço sim. Conheço sim. Tem outros grupos, irmão. Ah, Conheço sim. é porque a maioria, se falar um negócio desse aí, ixi, o pessoal toma Não Santa vou. Ceia uma vez por ano, né? Onde que eu frequentei, uma seriedade danada, uma manifestação de línguas, Aham. parece, vixe, parece um carnaval, sei lá do que. É uma coisa estranha, velho. Então, mas Sabe? As pessoas imitando as outras, mas porque fala que é o Espírito Santo, mas não é não, é uma coisa, né? E eu tinha muito, no caso, medo mesmo, né, de não poder participar da Santa Ceia, né? aham, E sempre vinha aquela palavra que fala assim, julgue-se a si mesmo, né? sim, Analise você a si mesmo, se você vai poder se prostrar ou não na mesa. sim. Se você estiver se prostrando injustamente, né? É, É, quem vai correr todo o perigo é você. E se você tiver, se você não for, você não faz parte do corpo de Deus, de Cristo. exatamente. Eles cercam você usando esses versículos aí. É isso aí. Você foi encostado na parede, né? É porque a pessoa não entende, o irmão Sérgio. É assim, olha, Cristo foi partido. Ele foi partido a partir daquele momento ali, ele foi partido. Ele partiu dali, da ceia, entendeu? O que aconteceu depois dali? Vamos pegar os fatos históricos agora. Ele saiu daquela última refeição ali, foi para o Monte das Oliveiras, foi preso, morreu na cruz. Então, ali deveria ser o fim de toda a Páscoa, aconteceu ali. Aquilo que era a lei, né, judaica, o que a história trouxe, que era uma ordenança, terminou ali. Ali foi a última Páscoa. Foi a última. Dali para E frente aí não o que existe ele mais mais. queria na vida seria aquilo ali, né? O que ele mais queria que acontecesse era isso aí, né? Exatamente. Então vamos partir Ah, dali. bom, né? Dali ele vai para a cruz, e ali naquela cruz o que acontece? Aí eu vou pegar aqui um texto para que a gente possa compreender isso aqui diante do texto trazido pelo apóstolo Paulo, porque é tremendo. Ó, eu vou pegar um texto que está aqui na segunda carta aos Coríntios, só para você ter ideia, irmão Serginho, de como que o apóstolo Paulo trata isso. No versículo 18 ele fala assim, olha, segunda carta aos Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus. Tudo. O que é tudo? É tudo. Tudo que você pode deparar aí provém de Deus. Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, qual que foi a função do Cristo? O Cristo ele veio e reconciliou naquela morte, naquela cruz, se materializando, se fazendo homem. Não é porque ele precisava provar alguma coisa para ele mesmo, mas ele estava provando isso para a humanidade. Naquela ação, ele reconciliou, Deus estava nele. Porque tem muita gente que fala que Deus estava bravo com a humanidade, né? que a humanidade tinha fugido à regra e Deus estava muito irado, que Deus estava imputando a Cristo tudo aquilo ali, estava bravo. Então Cristo falou: não, papai, eu vou lá, eu vou pagar o pecado da humanidade, porque o senhor está muito bravo, o senhor precisa ser acalmado. Então, tem muito jeito que as pessoas falam aí dentro da religiosidade, como se Deus estivesse bravo com a humanidade, querendo acabar com a humanidade, acabar com tudo, e Cristo interviu de maneira a acalmar Deus, a acalmar a ira de Deus, a poupar então a humanidade por intermédio do seu sacrifício. Não é isso que o apóstolo Paulo explica. Ele explica que naquele momento Deus estava
em Cristo. Deus não estava de costa, não estava virado o rosto para não ver, Deus estava irado, não, ele estava em Cristo. Era Deus fazendo, irmãos. Era Deus, era partindo de Deus, tá? Era partindo de Deus. Então, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a partir daí entra o quê? O ministério da reconciliação. Não é mais o ministério do arrependimento, o ministério do perdão, não é o ministério do sacrifício, não tudo que se criou até então acabou. A partir daí, o que entra é o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, ali estava o próprio Deus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Preste atenção agora o que diz aqui, olha, não imputando aos homens as suas transgressões. Fala isso dentro de uma igreja, irmão. Deus, ele não imputa aos homens o erro que os homens fazem. Fala isso para os religiosos, aqueles que se dizem estar em graça. Olha, irmão, Deus não imputa o erro aos homens. Ah, mas o Judas era filho da perdição. Mas espera aí, se Deus não imputou ao Judas a transgressão dele, por que ele era o filho da perdição, se o próprio Deus não imputa a ele a transgressão dele? Ah, mas ele transgrediu a lei, mas Deus não imputa aos homens as transgressões. Agora, quem está falando a verdade? A história contada pelos homens ou a revelação aqui de Deus? E aí, irmão, como é que fica? Como é que fica isso? Então, Deus, ele estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E aí o apóstolo fala assim, a partir dali o apostolado todo, o João, o Pedro, o Tiago, todos eles receberam, a partir dali, o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação partiu dali, aquele momento. Dali estava partindo os pedaços de Cristo, os pães, o pão estava sendo partido a partir dali. Então é isso que significa a ceia, tá, irmãos? O partir daquele pão significa isso. Olha, daqui em diante, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar esse pão aqui, eu vou partir esse pão para mostrar para vocês como que funciona. Cada pedaço de mim vai estar dentro de um de vocês. Cada um de vocês vai carregar uma parte de mim. E essa parte forma um único só, forma um todo. Então, o Serginho, juntando com o Arlindo, juntando com a Donata, juntando com o Valdecir, que junta com a Cileide, que junta com mais um, com mais outro, com mais outro, com mais outro. Isso forma o corpo de Cristo. Porque isso agora que partiu de mim, volta para mim. Isso vai voltar para mim. Então, isso depois a gente volta para o texto onde a gente estava lá no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Então, tem que se fazer essas linkagens, tá, irmãos? Isso aqui é muito importante, nós conseguimos linkar todas essas coisas. Aí, quando você lê assim o versículo de número 26, primeira carta aos Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse corpo, esse pão que foi partido, que partiu a partir dali, ele foi inserido, foi comido por cada indivíduo que estava ali. Só que isso tem uma função, é fazer com que o Senhor se revele, que ele venha, entendeu, a surgir. Ele vai surgir como? A partir desses pedacinhos. Quando o irmão Sérgio entender que ele é um Cristo, se juntar com outro Cristo e fazer com que a palavra da reconciliação seja proclamada, então ali surge o Cristo. Ele vem naquele momento, entendeu? Ele surge naquele momento. É naquele momento que você vai ver o Cristo voltando, revivendo, né? Reativando ali aquilo que ele fez no passado, no histórico. Então isso é fazer com que ele venha, até que ele se torne grande novamente. Porque aqueles pedacinhos
de Cristo em cada um de nós, se juntando, irmãos, ele vai fazer a coisa acontecer. É isso que vai transformar, é isso que vai fazer a mudança. Então eu recebo essa mudança e a partir daí, dessa transformação, eu vivo essa transformação e essa palavra da reconciliação vai fazer surgindo outros Cristos, e Cristo vai se revelando, ele vem, entendeu? Se revelando a partir disso. Não é que Cristo vai voltar de novo a pessoa de Jesus lá, não é isso que ele está querendo dizer. Então, quando você lê o versículo de número 26, olha, o Paulo fala assim, porque todas as vezes que nós comermos desse pão, o que é comer deste pão? É você se alimentar dessa verdade, dessa revelação, de que você é parte de Deus, que Deus está em você, que partiu de Deus está em você, entendeu? Toda vez que você se alimentar dessa informação, dessa verdade, e que você beber dessa verdade, que é o cálice do Senhor, se você beber dessa verdade, você vai anunciar a morte do Senhor. Até que ele surja, irmãos, até que ele venha, até que ele apareça novamente, até que ele brote, até que ele vai fluir de novo a partir daquilo que é as ações nossas diante daquilo que nós cremos dessa verdade. Então, acho que é isso aí que a gente poderia falar de unidade. Tem muito para se falar de unidade, tá, irmãos? Aqui os irmãos querem mudar de assunto já, mas tem tanta coisa para se falar da unidade, tem tanto assunto, que o que a irmã Cileide falou, está na Bíblia inteira. Cada ação você vai ver a unidade, cada ação você vai ver Deus falando, olha, eu estou aqui multiplicando, não estou dividindo. Eu não estou aqui separando povos, separando pessoas, separando gente, separando raça, separando religião. Não estou aqui separando entre o bem e o mal. Não estou aqui fazendo isso. Amém? Amém. Para mim ficou muito claro agora, irmão. Esse versículo que o irmão leu a respeito da reconciliação aí, poxa, deu uma visão total. Oh, glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nesse ministério, viu, irmão, da reconciliação, viu? O fardo é leve, né, irmão? O jugo é suave, né? Exatamente. E é exatamente isso mesmo. Exato, irmão. É bênção demais, é bom demais. Essa parte que o irmão leu agora por último aí, que tem uma palavra que é usada, eu esqueci a palavra que o irmão usou aí na leitura. Não a reconciliação, é a palavra que diz que ele, como que se ele tivesse falando que ninguém tem culpa de nada e Não todo mundo imputando aos homens. Oi? Não imputando ao mundo. Não imputando aos homens culpa alguma, né? Irmão, isso está bem claro no versículo 19 do capítulo. Eu vou até deixar registrado aqui para os irmãos ver depois. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo é o que a igreja condena, irmão. Sim. O mundo para a igreja é o diabo. Só que Cristo estava sendo aqui, Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo, não os crentes. Deus não estava em Cristo reconciliando os crentes, não estava reconciliando os evangélicos, não estava reconciliando aqueles que se dizem reconciliados. Estava reconciliando com ele o mundo. O que é o mundo? É tudo que não presta. Jaz no maligno. Entendeu? Aí vem, o mundo jaz no maligno, sim, mas Deus estava em Cristo reconciliando com ele o quê? O que Deus estava reconciliando com ele? Os bons, visto pela ótica humana? Não. O mundo. O mundo todo estava sendo reconciliado. É bênção. É bênção demais, irmão. É bênção demais. É bênção demais. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.